Bom, a gente vai ler textos que são das exposições que o Grupo Pi já fez, ou os eventos, etc. São excertos dos textos em cima das imagens. Assim, faltou muita coisa. Eu quero pedir desculpa, inclusive tem gente aqui que vai ficar talvez decepcionada de não ver o seu trabalho. Mas olha, faltou muita coisa, é pouco tempo. É muita coisa, então não deu. Então, mas a gente está no blog, quem quiser fuça depois. E tem todo mundo no blog. Então, vamos a ele. Π é semelhante a X, X é semelhante a circuito aberto, circuito aberto é semelhante a experimental que pertence à ZAT, Zona Autônoma Temporária. O Π é um catalisador de artistas e espaços para a realização de eventos de arte, cuja principal proposta é a experimentação. Os artistas participantes são convidados a pensar a relação entre o espaço disponibilizado e as circunstâncias que os levam a ocupá-lo. As exposições geram novas situações e conjunturas artísticas determinadas pelo lugar de cada evento. Uma operação de guerrilha que libera uma área de espaço, tempo ou imaginação. Esta é uma das possíveis definições para a zona autônoma temporária. Seria o que uma ZAT? Ativar espaços temporariamente através da arte é a proposta do Pi. Uma barca Rio-Niterói, um casarão, um espaço cultural ocioso, um galpão, casas em construção, a rua. Na Operação Pirata, o alvo de liberação foi o espaço físico da barca. O tempo de viagem e a própria subjetividade de cada passageiro transformados pela irrupção de um festival que os desloca da normalidade cotidiana. É fácil notar que o Pi constitui um bando, a estrutura social mais propícia ao surgimento das artes. Ao contrário da família, fechada em laços de consanguinidade, o bando tem como característica a horizontalidade e a abertura por laços de afinidade. A abertura é visível na porosidade que marca o Pi, no modo como, a cada evento, diferentes artistas se agregam, e também na maneira como lida com este ir e vir de outros, aceitando a diferença como parte de si, a ponto de sua identidade estar em contínua mutação. Metamórfico e camaleônico, dirá o Pi sobre si mesmo, e a metamorfose, faz bem ressaltar, é um dos trunfos das artes. Vou falar sobre a próxima exposição. Esse é o Festival de Besteira que assola o Rio de Janeiro. Está chegando. Foi-se a ditadura, ficou o PV à parte. Se os primeiros anos do golpe militar renderam material para os volumes de besteiras que assolam o país, nas 2 décadas de democratura têm sido igualmente pródigos em barbaridades perpetradas no exercício do poder público. O festival, queridos amigos, não tem fim. Falando nisso, surge, incontornável, a reflexão sobre o espaço cultural que ora ocupamos. Será hoje ainda uma homenagem à altura da memória de Sérgio Porto? Apesar dos altos e baixos administrativos, o espaço cultural Sérgio Porto notabilizou-se como caixa de ressonância das artes cariocas, constituindo-se uma espécie de laboratório. Nele era possível ao mesmo tempo ser experimental e ter visibilidade, livre de pressões mercadológicas. Credenciado por seu caráter público, o Sérgio Porto era objeto de desejos de jovens artistas. Em meados de 2000, porém, os altos ficaram cada vez mais baixos, e da topofilia passamos tristemente à topofobia. Aprende-se que na geografia, que o espaço é socialmente produzido. A cultura, conceito multifácil, pode se aplicar na metáfora fashion. É a agulha e a linha com que se costura o tecido social, mas também é o molde pelo qual se talha o modernismo. Assim, não existe lei natural que impeça esse espaço de retroceder à condição de almoxarifado do qual resgatou a arte. E perdê-lo representaria um passo a mais na direção do mal gosto. Perder seria um ponto de luz em benefício da obscuridade, um ponto de referência para o encontro, o entrechoque e a mediação do fluxo de ideias. Ideias sem as quais o tecido social torna-se amorfo, andrajo e revelador de vigência. Alguém acredita que o Rio hoje apresenta-se nas suas melhores roupas? O casista demolidor e afiado cronista dos costumes cariocas, Sérgio Porto alvejava impiedosamente os poderosos. Parafraseando, diremos, certos homens públicos, muito empenhados no progresso do nosso desenvolvimento, e sua ausência haverá de preencher vastas lacunas. Afinal, por uma perereca, o mangue não foi isso. E lá, a resistência caseira.
Qual a relação entre uma palavra de ordem no movimento dos trabalhadores rurais sem terra e uma exposição de artes visuais cuja característica principal é o fato de dar-se em uma casa, em um lar, e que toma como ponto de partida para o pensamento artístico esta particularidade? A adoção do lema ocupar, resistir, produzir, em primeiro lugar, confere à exposição pilar uma dimensão política inequívoca. Diante do risco, sempre presente, do aviltamento da arte à condição de mero veículo de ideologias, é proveitoso lembrar a célebre frase de Aristóteles: o homem é, por natureza, um animal político. Fala-se aqui da necessidade humana de associação em vista de um bem comum. Não compactuemos, pois, com o aviltamento da política. A aparente contradição entre o caráter público de um amplo movimento político e a esfera íntima, privada, do lar, cujo efeito em nosso caso tangencia o irônico, resolve-se com certa facilidade, se considerarmos a ideia de micropolítica formulada por Félix Guattari, o entrecruzamento necessário dos vetores molares, em referência ao nível macro, e moleculares, micro, para a constituição de forças autônomas no campo da economia subjetiva, o campo da produção de ideias, da arte, do desejo. O diagnóstico passa longe da novidade. Ser artista no Brasil é navegar sobre um leito limitado pela indigência institucional, regra histórica que as exceções apenas confirmam, e pelos desígnios do mercado com sua lógica própria. A terceira margem deste rio não é o isolamento nem a impotência. A velha luta por corações e mentes, não com o objetivo de capturá-los, mas pela possibilidade de surpreendê-los, lançá-los em direções insólitas, no avesso da contracorrente. Eis o caráter político que primordialmente nos interessa na arte. E aí ficam umas imagens. Ah, não! Curiosamente, o termo economia deriva das raízes gregas, oikos, casa, e nomos, administração. Nada mais adequado. A ortopedia das subjetividades começa em casa. Seja bem-vindo, estranho.